Boa noite, gente. Voltei, né? Voltei. Pensei que vai que ninguém me chama mais, né? Acontece. De repente chamaram porque o pastor Wagner não estava aqui, não fez uma avaliação mais precisa. Mas, gente, obrigado mesmo. Eu trabalhei com jovens Eu fiz parte primeiro quando eu me convertia. Eu me converti em 2004. Tem gente aqui que nasceu depois de 2004? Né? Tem, né? Tem. Aí tem uma... Só isso, né? Parece ter mais gente aí. Então tem bastante gente que nasceu. Você nasceu também antes de 2004? Por aí, né? Aquela área. Né? Eu me converti, assim, a minha experiência com Jesus, eu não cresci com uma família religiosa. A religião não era pauta lá em casa. Não éramos... A família era católica não praticante. Assim, como eu sou flamenguista não praticante. Mas o cão botou a final da Libertadores do Flamengo hoje, e até um flamenguista não praticante como eu, que só conheço a Arrascaeta e mais ninguém, fiquei querendo ver o jogo. O cão botou esse jogo. E a gente está aqui, então, assim, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu faria algo especial no coração de quem está aqui. Claro que eu estou brincando, a gente está falando de... Eu só estou dizendo que lá em casa a fé era como o Flamengo é para mim. Irrelevante. A gente não tinha uma experiência de afeto com religião. E quando eu tinha 23 anos, eu e a Andresa namorávamos há um ano e alguma coisa. E fomos ao cinema assistir Paixão de Cristo. Estava passando no cinema, a gente estava na praia em Cabo Frio. Choveu na praia, de repente, uma chuva de repente. E a gente correu da praia. E não tinha o que fazer, ali aí cinema, aí estava passando uma animação e o Paixão de Cristo. Quando a gente viu o Paixão de Cristo, estava lá Mel Gibson, produção de Mel Gibson. Eu vi Mel Gibson, e como eu sou fã do Duro de Matar, né, aquele filme, eu falei, filme do Mel Gibson, vamos assistir. E entramos e fomos profundamente tocados pela experiência daquele filme. Eu não vou nem dizer... a violência, a cruz, o sangue, não foi isso que pelo menos me tocou ali. Me tocou muito aquela imagem transmitida que depois outros filmes também vieram transmitir, de um Jesus que fosse mais humano, né? Um Jesus que brincava com a mãe, que jogava água no rosto da mãe, que fazia cadeira, que fazia brincadeira, que olhava para pessoas humanas a partir de um olhar humano. Eu gostei muito daquilo. A Andresa tinha crescido na igreja e quando era adolescente seguiu por outros caminhos, e no filme Paixão de Cristo, no cinema não tão cheio em Cabo Frio, lágrimas do pessoal e eu com uma sensação de que estava acontecendo algo sério ali, algo sério dentro de mim. E eu saí crendo. Me causou mais impacto do que qualquer pregação que eu ouvi. E eu tinha uma Bíblia, que alguém tinha me dado uma Bíblia em algum momento da vida. E eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, uma genealogia que eu achei sem sentido nenhum, os nomes estranhos. Eu li, filho de fulano, filho de Beltrano. E, que história interessantíssima, né? Aí terminou o capítulo 1, aí começa o capítulo 2, que é aquele período, aquela fase da infância, das promessas, da gravidez, aquele contexto do Natal, aquelas narrativas de Natal, e que para mim não fizeram muito sentido também. E aí cheguei no capítulo 3, quando fala da pregação de João Batista. Eu me lembro quando isso aconteceu. Estava sozinho no quarto, eu morava em Bom Sucesso na época, hoje eu moro no Pechincha, Jacarepaguá. E eu morava em Bom Sucesso e sozinho no quarto, eu me lembro que naqueles dias, diz o texto, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e as multidões vinham a ele confessando os seus pecados e eram por ele batizados no Rio Jordão. E quando esse texto, as multidões vinham a ele confessando os seus pecados, eu me senti como se eu estivesse lá, assim.
Eu lembro que eu chorei e arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Eu não entendi o que era reino dos céus, eu não entendi o que era arrependimento como conceito, mas eu experimentei isso. E eu lembro que eu chorei algumas vezes ao longo da madrugada e eu me lembro que eu acordei pela manhã e a árvore, o verde da planta parecia mais verde. O azul do céu parecia mais azul. A vida ganhou estranhamente e posso afirmar imediatamente contornos diferentes. E eu e a Andresa começamos então a procurar a igreja, o que não foi algo fácil para a gente. Infelizmente, eu realmente não acho simples. Sabe, Wagner, eu não acho fácil você encontrar uma comunidade de fé que seja interessante, que seja agradável, que seja leve. Não encontramos. Chegávamos em igrejas e me impressionava a frieza, me impressionava a forma, me impressionava a pompa, me impressionava o relógio. E eu sempre fui alguém que me considerava pensante. Eu sou um crítico da vida mesmo, eu sou alguém que... E quando eu entrei para esse universo da fé, eu pensava e questionava algumas coisas. Não tive facilidade em encontrar a igreja. Encontramos uma igreja que era uma comunidade pequena, de um pastor com formação batista. E ali, em algum tempo, a gente se identificou muito rapidamente. Em algum tempo, a gente começou a trabalhar com jovens. E fiquei assim até 2009, quando eu fui enviado por eles para começar o nosso trabalho pastoral. Então, eu tenho um carinho muito grande por jovens. E quando isso aconteceu, eu era jovem. Não jovem como o jovem personagem do Chico Anísio, de um personagem antigo do século retrasado, que era o jovem. Ele não era jovem, mas ele se achava o jovem. Aí ele falava, pô mãe, e a mãe faz isso. Ele, sabe aqueles jovens de 50 anos, porque saiu uma pesquisa agora que diz que a adolescência está indo até os 35, 38, 40. É o jovem, né? São os jovens. Era isso aí, é o jovem do Chico Anísio. A adolescência está prolongada, né? Meu Deus. E eu tinha, nesse período, 25, 26, 27, e eu acompanhei muitos meninos e muitas meninas tendo experiências profundas com Deus. Eu acompanhei muitos meninos e meninas bem novinhos, experimentando o amor de Deus, experimentando sentido na vida, experimentando acolhimento, gente com família muito complicada, gente com histórias muito doídas e que foram tocadas pelo Evangelho. E, assim, eu amo jovem. Hoje já não sou tão jovem assim mais. Eu tenho 46. Também não sou velho. Assim, eu não sou novo. Eu sou velho demais para ser novo. Mas sou novo demais para ser velho. Então, talvez, como um amigo ensinou a Andresa, eu seja um semi-novo. Ou um semi-velho. E tem um texto do livro de Atos, que o apóstolo Paulo faz uma releitura da história do povo de Israel até chegar no Messias, que ele fala algo que eu acho muito emblemático. Simplesmente ele fala assim: Davi serviu ao Senhor na sua própria geração e morreu. Serviu ao Senhor na sua própria geração e morreu. E ele continua dizendo o que ele tinha que dizer. Não era esse o assunto mais importante, mas eu acho muito importante, significativo para mim, entender que cada um tem a vocação de servir ao Senhor na sua própria geração. E existem os novos, existem os seminovos, existem os não tão novos assim. Mas cada um tem a vocação de servir a Deus na sua própria geração. A minha filha tem 12 anos, Júlia. Nós somos de universos diferentes. Ela fala uma coisa que eu não entendo. E eu pergunto, ela me explica, eu não entendo. E ela fica sem paciência de como eu não entendo. 10 anos são saltos enormes. A gente pensa que a gente está falando, olhando o mundo do mesmo prisma. Não é o mesmo prisma. São perspectivas diferentes, são mundos diferentes.
Tudo é diferente o tempo inteiro. Na verdade, até em pessoas da mesma idade, são universos diferentes, cada pessoa é um universo particular. E aí existem transições de gerações. Eu acho que uma das realizações do Evangelho é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como disse Malaquias, fazendo referência ao profeta que antecederia o Messias. Então, é fazer as gerações conseguirem ter um diálogo, porque tudo vai acontecendo muito rápido. E a gente aqui teve essa apresentação linda de teatro, linda mesmo, e com uma densidade, com espírito, com a narrativa do rapaz que eu não lembro o nome, que ele fala sobre Timóteo, né? Talvez a carta de Timóteo, primeira e segunda cartas a Timóteo, sejam uma ponte entre gerações. Uma ponte entre gerações. Então vamos considerar o seguinte, Paulo e Timóteo. Você está mais para a geração de Paulo ou está mais para a geração de Timóteo? Aí tem... Você pode se achar jovem, adolescente até os 45, aí você vai ser Timóteo. Ou você pode ser do seminovo para cima e você vai estar mais para Paulo. São gerações diferentes. E, assim, a nossa geração... A geração dos 45, 50, 55, vou falar de mim, eu acredito que o pastor Wagner também, cada um com a sua perspectiva e história. A gente teve muitos sonhos. Eu tive muitos sonhos em relação ao Evangelho. Eu não poderia ser acusado no grande dia de falta de paixão. Eu tenho muitos telhados de vidro. Eu tenho muitas falhas. Eu não tenho uma história linda para apresentar. Deus sabe. Mas eu não posso ser acusado de não ser um cara que carreguei paixão pelo Evangelho. Meu coração arde pelo Evangelho. Quando eu vejo gente cantando com paixão, quando eu vejo o olho brilhando com paixão, o meu coração arde. E eu não consigo entender como pessoas não conseguem manter essa ardência. Eu tenho que entender, mas eu não consigo. Mas eu tento. E eu tive muitos sonhos. Assim, eu fui ordenado pastor em 2010, embora já exercesse desde 2007 uma função de pastor auxiliar. Eu tive muitos sonhos, eu pensava um monte de coisa. Eu lembro de promessas de que o Brasil seria. Porque quando eu me converti, ainda tinha aquela imagem. Hoje não, gente. Hoje você vê a atriz bonita crente, o juiz de direito crente. Você vê pessoas em posições que servem de referência, que são apenas imagem também. Aquilo não é nada, ninguém é nada. Ninguém é caca nenhuma. Mas a gente tem posições hoje na sociedade de pessoas que são evangélicas, que são seguidoras de Jesus, pelo menos supostamente, pelo menos confessionalmente. E isso vai dando coragem, um monte de gente vai e tal. Mas houve uma época que o crente era ignorante, o crente é burro, o crente é arcaico, e talvez até fossem não arcaicos e burros, mas talvez faltasse cultura, porque era um movimento de gente pobre. Eu nunca fiz parte da Assembleia de Deus, mas ninguém fez mais, nenhuma denominação fez mais na década de 60, 70 do que a Assembleia de Deus. Na favela, no pobre, na Cracolândia, na Central do Brasil, meia-noite, Réveillon, missionárias e missionários da Assembleia de Deus, com o entendimento deles que você que é instruída e instruído pode achar um monte de coisa, mas com o coração ardendo para que pessoas se encontrassem com Jesus. Então, a gente vivia uma expectativa de que, e eu vivi isso, de que o Evangelho ia ocupar espaços e que ia ter uma geração de jovens que se levantassem com quebrantamento e com sinceridade diante do Senhor.
Eu vivi isso. E eu sei que existem. Mas o que a gente consegue ver, no geral, pelo menos do meu ponto de vista, pode não ser o seu, e me perdoe se o meu ponto de vista estiver desencontrado com o seu. A cara que o movimento evangélico ganhou é uma cara muito deformada, muito triste. Eu me lembro de uma frase que se atribui uma conversa de Santo Agostinho com o Papa da época, século IV, em que o Papa estaria com Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um teólogo dos mais importantes da história, numa sacada dali de Roma, e o cara teria apontado as construções lindas da igreja, já em construção, já construídas, aquele ambiente eclesiástico, aquele castelo sacerdotal, aquela parada que já foi, que se tornou modelo para todos os grandes evangélicos quererem algo parecido, e que o Papa teria falado: vê só, Agostinho, a gente não pode dizer que não tem mais ouro nem prata. Porque o apóstolo Pedro, quando se encontrou com um paralítico, o paralítico estendeu a mão e o Pedro falou: cara, eu não tenho ouro nem prata para te dar. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí o Papa falou para ele: a gente não pode mais dizer que a gente não tem ouro nem prata. Aí o Agostinho teria respondido: é verdade, mas a gente também não pode mais dizer levanta e anda em nome de Cristo Jesus o Nazareno. Eu acho que também o nosso movimento religioso evangélico no Brasil, ele desandou. Ele desandou. Tem um monte. Nós temos 30%, 35% da população do Rio de Janeiro, por exemplo, que se declaram evangélicos, que se declara evangélica. Nós temos São Gonçalo, que é a cidade mais evangélica de acordo com o IBGE. Os índices de violência eram para estar menores. Os índices de desigualdade eram para ser menores. Os índices de corrupção eram para ser menores. O índice de acolhimento daqueles que estão à margem eram para ser melhores. Então, parece que o troço desandou. Mas quando a gente limpa os olhos com a leitura do Evangelho, é assim mesmo. É assim mesmo. Jesus morre e ressuscita, derrama o seu Espírito Santo, e 9, 10 anos depois entra em campo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começa e já estava tudo desandado. A gente lê as cartas, a carta de Paulo a Timóteo, e vocês sabem o que significa o nome Timóteo? Timóteo tem o tel, né? Tel é Deus, em grego. Timóteo significa aquele que honra a Deus. A carta de Paulo, aquele que honra a Deus. A gente pode entender essa, assim, é como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo como uma geração anterior que está passando a missão para uma geração que está chegando que honra a Deus. E a carta a Timóteo é uma carta de Paulo de encorajamento a um jovem missionário, a um jovem vocacionado, a um jovem pastoral, em meio já a um movimento corrompido. Porque, como disse o Cristo, o mundo jaz no maligno. O mundo não é... Gente, não dá mais para a gente ficar pensando que o mundo é o que está fora da porta do templo. O mundo não é uma geografia. O mundo é um sistema, o mundo é um pensamento, o mundo é um entendimento, o mundo é um caráter, o mundo é um jeito de ser, de pensar, de sentir, de agir. Isso tudo que pode estar em qualquer lugar. Quando alguém fala para mim, eu já ouvi isso, cara, assim, eu não tenho tatuagens, então não advogo em causa própria. Mas eu me lembro de um jovem tatuado falar comigo: cara, eu encontrei muito mais irmandade no ambiente dos tatuadores
que inclusive fazem coisas que eu acho que são completamente erradas do que na igreja. Porque na época não era tão comum ter tatuagem. Ele não conseguiu se sentir pertencente. Isso é mundo. Mundo no ambiente que a gente chama igreja. Então, compreender o evangelho também significa entender que o mundo muitas vezes se manifesta dentro do ambiente do que chamamos igreja. Porque tudo que é anti-Cristo é mundo. Tudo que é anti-amor é mundo. Tudo que é anti-misericórdia é mundo. Tudo que é competitividade, egoísmo, avareza, ganância é mundo. Então, o mundo jaz no maligno significa existe uma esteira de pensamento e afeto que está seguindo um caminho de morte no maligno. E quando a gente vai e pensa um movimento religioso que carrega o nome de Jesus como confissão, se não for uma experiência de revelação profunda no coração, se torna mundo. Porque por causa e em nome de um suposto Jesus, se exclui. Historicamente se matou muita gente. Não somente católicos com a Inquisição, houve guerras protestantes também. Morte, sangue, violência, exclusão. Isso em nome de Deus, em nome de Jesus. A gente precisa entender que se não houver uma experiência profunda de revelação do Espírito no coração humano, a experiência religiosa se torna mundo. Só de uma outra forma, mas também mundo. Eu tive muita expectativa de que quando eu lá com 25, 26 anos, e trabalhando com jovem, e pregando, naquela época a gente, era quase todo dia, a atividade que eu exercia era quase todo dia. Eu tinha uma expectativa de que ia ter uma explosão de convertidos e que pessoas com coração íntegro diante de Deus. E com o tempo, eu fui experimentando, sabe, uns negócios esquisitos. O que esse pessoal está enxergando? O que esse pessoal está aprendendo? Eu não conheço a realidade da comunidade de vocês, pastor. Eu estou falando amplo, só que vocês estão inseridos nisso, no mesmo mundo que eu, com a minha igreja. E aí a gente vai vendo um movimento em que Jesus falou algo assim, em relação aos religiosos judeus do tempo dele. Vocês percorrem o mundo para fazer um convertido. E quando vocês conseguem que eles se convertam, vocês o transformam em 2 vezes mais filhos do diabo do que vocês. É uma religiosidade que é anti-Deus, que é anti-vida. Só que, no meio de algo muito parecido, o Paulo escreve ao Timóteo, para falar assim: Timóteo, você não, Timóteo. E eu quero ler aqui, me inspirou a ler isso, tudo o que aconteceu até aqui, a ler alguns trechos de Timóteo, como se fosse assim, eu, pastor Wagner e outras pessoas já do lado do Paulo. Não somos velhos, Wagner, mas ele também não é novo, né? Não adianta querer, a gente ainda está novinho. Os da geração falando para aqueles que estão começando um trabalho no meio de um caos, porque é um caos. É um caos. Eu nunca entendi como alguém consegue reunir. Na boa, gente. Existem igrejas que têm 10 mil lugares, 20 mil lugares. Pô, que maravilha, uma igreja cristã com 20 mil pessoas sentadas. Aí você ouve. Aí você vê. Aí você se aflige, aí você se desespera. Aí você parece ter um eco do Paulo dizendo: olha, gente, me admira que tão rapidamente vocês se deixaram seduzir por um evangelho diferente, que não é um evangelho, porque não há outro evangelho.
e ainda que um de nós ou um anjo do céu venha pregar uma mensagem diferente daquela que vimos em Jesus, é maldito, é anátema. E os que não se rendem a esse movimento tendem a ficar muito machucados, muito encolhidos, muito feridos. Então, com as minhas machucaduras aqui, mas ainda com meu coração ardendo, eu vou ler com vocês alguns trechos de 2 Timóteo. E se você puder acompanhar comigo ou botar na tela, não sei como é que vocês fazem aqui. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Segunda Timóteo, tá fazendo sentido isso, o que eu estou falando ou não, né? Minha cabeça não faz muito sentido às vezes, mas tomara que o Espírito Santo esclareça. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Então, gente, eu estou falando aqui para a Júlia, minha filha, para a Sofia, nossa sobrinha, nossa amiga aí, desde que nasceu, a mãe dela é amiga nossa desde antes da Sofia nascer, e para os jovens e os meninos, as meninas, para vocês. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas. Lembro-me das suas lágrimas. Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas. Sim, Deus sabe das suas lágrimas. Viver não é fácil, gente. Viver não é fácil, nunca foi. Viver dói, existir dói. Mas a gente não tem um Senhor que é indiferente, né? Como Agar, a egípcia, no deserto, ela falou assim: Ele é o Deus que me vê. Ele me vê, Ele te vê. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, prestem atenção, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. A chama do dom de Deus. Você consegue se lembrar da chama do dom de Deus, de manter viva a chama do dom de Deus? Uma pergunta, gente. Você experimentou já a chama do dom de Deus em você? O que o Paulo vai dizer? Torno a repetir que você mantenha viva a chama do dom de Deus que habita em você. Não deixa apagar. Não deixa apagar. Tem um pessoal que não consegue manter acesa, mas não deixa apagar. Não deixa apagar. Aí tem que tirar o óculos para olhar para vocês, e para ler o livro tem que botar o óculos. Pois Deus, verso 7, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não tenha medo, Timóteo. Timóteas, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. O Paulo estava preso na época. E ficou preso até a sua morte, dessa vez. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Santa vocação. É privilégio, gente. É privilégio demais. É privilégio. O autor de Hebreus fala assim: não negligencie tão grande salvação, tão grande vocação, tão grandiosa e santa vocação. Ele nos separou, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não é mérito. Nunca se esqueçam, não é mérito. Não é mérito. Não é mérito, isso não vem de nós. Não vem de nós, não vem de nós, não vem de nós. É dom de Deus. É graça de Deus, não vem de nós. Não vem de nós para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu não me envergonho, diz o Paulo. Foi fácil não. Estou aqui quebrado, preso. No final do livro ele fala assim: Timóteo, o pessoal me abandonou. Traz o casaco que vai chegar o inverno. Traz os livros que eu estou sem ter o que fazer nessa prisão. Estou sozinho, todos me abandonaram. Fulano foi para lá, Beltrano foi para cá, o outro desistiu de mim, o outro se apaixonou pelo presente século. Timóteo, eu estou sozinho. Só que eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Imagina o grande dia em que Cristo eterno vai olhar e falar assim: tá aqui, filha, tá aqui, filho, o que você entregou, o que você me entregou. Vocês lembram daquela canção antiga que fala assim: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Eu estou certo que eu não estou deixando à toa, eu não estou entregando para ninguém, eu estou entregando para Ele. Estou certo que Ele vai me recompensar no grande dia, não pelos meus méritos, mas pela sua própria determinação e graça. Então, uma mensagem do Timóteo, do Paulo, para o Timóteo é assim: não se envergonhe, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Olha isso aqui que bonito. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo do ensino. Qual é o modelo do ensino? Cristo Jesus, o amor em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o modelo. Vamos para o capítulo 3. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, tá chato, muito chato, insuportavelmente chato. Se tiver insuportavelmente chato, suportem só mais um pouquinho que já vai acabar, né? Capítulo 3, né? Deixa eu achar aqui onde é que eu vou. Verso 10, 3:10. Mas você, Timóteo, a gente não está com o mesmo. É melhor eu ler então a que está ali, né? Não está a mesma versão. Vamos ler a dali. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina,
modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, quantos machucados experimentei, quantas feridas. E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente, todos os que sinceramente, todos os que de coração querem viver em Cristo, para Cristo, por Cristo, experimentarão também perseguições. Mas homens maus enganadores, ou seja, os que torcem o Evangelho, os que adulteram a mensagem, os que lucram com a fé dos outros, os que usam a fé como instrumentalização de poder, como os que enriquecem com a ingenuidade do coração dos outros pela fé, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque se soubessem de fato o que estão fazendo, não fariam. Uma vez eu fui em presídio e aí teve alguma história que o preso falou assim: não, isso não pode ser feito não, Deus tem que ser respeitado. Um preso bandido. Não, Deus não pode brincar não, Deus é sério. Quer dizer, tem mais juízo do que muitos dos que se colocam como ensinadores, como doutores, como enganadores. Aí ele fala lindamente: tu, Timóteo, tu não, você não. A galera tá indo lá, a galera tá se dando bem, a galera tá experimentando coisas, a galera tá, você não. Você não. Não, você não. Você vai permanecer naquilo que você sabe. Você vai permanecer em quem você sabe. Você vai permanecer naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ensinado, sabendo de quem o tens aprendido. Me parece que o que ele está falando é o seguinte: você vai permanecer no que você aprendeu, sabendo que quem te ensinou foi Jesus. Porque uma coisa é o pastor Wagner chegar aqui e transmitir uma palavra íntegra do Evangelho. Outra coisa é você compreender, crer e ser transformado por essa palavra. Não é automático. Algo tem que acontecer entre a integridade da mensagem que sai dali e o resultado dentro de mim. Porque crer no Evangelho, na verdade, gente, é compreender o Evangelho e praticar. Crer no Evangelho não é eu ter uma lista de regras a seguir, é eu experimentar um espírito de vida que sopra dentro de mim e que vai me fazer caminhar a partir de uma experiência com Ele dentro de mim. Então você sabe, Timóteo, quem te ensinou, porque por mais que o pastor Wagner, por mais que outros Paulos tenham falado com você, quem soprou e quem revelou e quem deu sentido dentro de você foi o próprio Cristo. O próprio Espírito de Cristo, o próprio Espírito Santo que fez você compreender a mensagem. Portanto, você sabe. E não abra mão do que você sabe. Não desista do que você sabe. Não desista do que você sabe. Passa para o próximo verso, por favor. Quem tiver aí, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu quero. Peraí, deixa eu ver qual o verso. Passa para o 4, por favor. 4, verso 1. E aí eu prefiro que vocês... Eu estou com a NVI aqui, uma linguagem, pelo menos que está na minha cabeça, na leitura. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu encorajo você. Assim, eu estou aqui e não vou poder mais continuar do mesmo jeito. O Paulo viria a ser morto pouco depois. Mas eu encorajo você. Pregue a palavra. Glória a Deus.
Pregue a palavra. Isso é para o Timóteo, isso é para aqueles que honram a Deus, isso é para uma geração que vai ter que cumprir a sua vocação. Porque assim como Davi, todos nós fomos vocacionados a cumprir o nosso propósito na nossa própria geração. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. E no verso seguinte, pois virá o tempo em que não suportarão ouvir a palavra. Tem um texto de Oséias que fala assim: as pessoas percorrerão o céu e a terra, procurando ouvir a palavra, mas não a encontrarão. Ele não estava falando de Bíblia. Ele não estava falando de religião. Ele não estava falando de templo. No tempo de Oséias havia o templo. Mas ele está falando da palavra. Ele estava falando da mensagem do reino, a mensagem de Deus, a mensagem pura, simples, inalterada, eterna, cheia de amor que transforma vidas para sempre. Aleluia. Bom, para os Paulos, enquanto ainda não formos derramados como oferta de libação, como diz o texto, pregue a palavra. Pastor Wagner e a equipe de pastores, a liderança aqui, que o Senhor renove as forças de vocês, os encoraje, os dê poder, integridade, cure as feridas, sustente na dificuldade. E os jovens, eu continuo acreditando que o Evangelho tem poder para transformar jovens que se apaixonem por Jesus, que amem Jesus. Porque duas coisinhas para acabar. Quando Paulo fala assim, o apóstolo, no livro, na carta aos Gálatas, ele fala assim: aquele que me separou, estando eu ainda no ventre da minha mãe, quando, porém, decidiu revelar seu Filho em mim, não consultei carne ou sangue, homem nenhum. Eu fui e fui. Então, assim, revelar seu Filho em mim. A gente não está falando de informação, gente. A gente está falando de coração, a gente está falando de mistério. A gente está falando de um agir do Espírito que palavras não traduzem. Por isso que vai ter gente num encontro como esse que o coração vai arder, e vai ter gente num encontro como esse que é legal ou não. Sabe? Cristo em vocês. E aí, quando se fala de revelação, eu me lembro daquela pergunta de Jesus aos 12, que tinham andado com ele nos 3 anos anteriores. Viram milagres, viram sinais, viram curas. Viram pessoas chegando endemoniadas e Jesus expulsando o espírito maligno meramente pela palavra. Pessoas fragmentadas, feridas, machucadas chegaram e receberam um toque, acolhimento, cura de Jesus. Pessoas conhecidas por terem 7 demônios se tornaram sábias, sensatas. Pessoas curadas, e eles andando com Jesus, e um dia Jesus no caminho de uma região com muitos ídolos, uma região chamada Cesareia de Filipe, uma região dedicada ao imperador, ao César romano, com muitos deuses pagãos, romanos, gregos. Jesus faz uma pergunta para eles: o que os homens falam sobre mim? Para a galera, quem que eu sou? Ah, Jesus, eles deram as explicações deles. Talvez hoje fale assim: você é o que resolve os problemas. Você é que faz a pessoa passar em primeiro lugar no Enem. Você é aquele que dá carro novo, casa nova, saúde nova, pele nova, mulher nova, até mulher nova. Teve um congresso feminino de embelezamento. Não é um congresso de embelezamento para que as irmãs se reúnam e uma faça o tratamento na outra. Não, é orar para receber a unção de embelezamento. Recebe a unção e sai bonita.
Meu Deus, meu Deus. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim é aquele que resolve os meus problemas. Jesus é aquele que me honra. Me honra. Eu lembro numa reunião de trabalho em que o pessoal deu as mãos e fez uma oração, e aí um subordinado falou para o chefe assim: me pareceu aquele texto em que eu me lembrei enquanto orávamos daquele texto em que Jesus falou: quem me honra, o Pai também o honrará. Aí foi o cara para a reunião, porque a oração era para que a reunião fosse bem sucedida. Aí eu falei na ele: que contexto, cara, essa fala foi dita? Pois é, foi a oração sacerdotal de Jesus indo para a cruz. Quem me honra, o Pai o honrará com a mesma honra que eu recebi do Pai, porque eu o honrei. Não é essa parada que a gente está surtado, não. Não é domínio, não é poder, não é dinheiro, não é glória humana, não é outra coisa. Quem os homens dizem que eu sou? Tudo, Jesus, que você pode imaginar, tudo. Aí vem a pergunta que ele fez olhando para o Pedro, ao João, ao Tiago, e que no Espírito ele fez olhando para Timóteo, e que ele fez olhando para Rodrigo, e que ele faz olhando para cada um, e para você. Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Aí, gente, não sei como é que você responderia isso. Quem que Jesus é para você? Pensa um pouquinho aí. Feche seus olhos e pensa o que você responderia para ele. Para você, quem eu sou? Podem me olhar de novo? O Pedro falou assim: para mim, você é o Cristo. Para mim, você é o Filho do Deus vivo. A gente tem essa frase como uma frase. Para ele não foi uma frase. Para ele assim: para mim, você é aquele que todos os nossos antepassados disseram que viria, e que eu creio que é o Messias, é aquele que a gente espera, a nossa alma espera. E eu creio, por mais absurdo que seja, que você é Deus conosco. Então eu creio que eu estou olhando agora para esse homem com cabelo, barba, 1,70 m, 1,80 m, que tenha o nariz torto ou o nariz fino, que para mim é Deus. Isso é muito doido, gente. Aí Jesus respondeu: feliz é você. E não só você, mas todo mundo que seguia esse mesmo caminho. Porque não foi a informação que produziu isso em você, mas o meu Pai que revelou. Wagner vai estar falando, a liderança, os pastores vão estar ensinando, mas é uma informação que é transmitida, que só vai fazer sentido se o Pai revelar no coração. Então, Timóteos, conheçam Cristo. Conheçam Cristo. Conheçam Cristo, não por informação, mas por revelação. Aí você vai ter coragem, poder, ânimo para prosseguir, para perseverar, para realizar, para manifestar o reino de Deus. No meio dessa confusão toda que vai continuar e que talvez continue de mal a pior. Você, porém, permaneça naquilo que você aprendeu. Eu gostaria que antes da gente cantar a canção, que a gente fizesse uma oração de entrega muito pessoal. E algumas orações, elas não... É difícil a gente colocar em palavras também, né? Você, é você.
É você. É você, gente. Até o fim. Com os nossos machucados, com as nossas feridas, com os nossos cansaços, até o fim. Converse com o seu Senhor. Converse com o seu Senhor. Naquilo que está no seu coração, converse com Ele. Não vai ter canção por enquanto, só os instrumentos, e você vai falar com o seu Senhor. Espírito Santo, faz arder em cada coração a revelação de Jesus. Faz arder em cada coração o conhecer Jesus. Que não seja informação, que seja revelação de amor. Levanta e fortalece Timóteos, jovens, meninas, meninos, que te conheçam, que te amem, que te sirvam nesta geração. Que os jovens aqui, na primeira Igreja Batista da Gávea, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. E se levantem com ousadia, com autoridade, com integridade, com inteligência, com graça, e que iluminem Cristo, e que iluminem este mundo. Queremos nos entregar, Senhor. Queremos nos entregar, Senhor. Se o seu coração também tiver esse desejo, fique de pé e numa atitude de entrega a Ele. Entregue-se a Ele. Pastor Wagner, por favor, vem aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te damos graças, Deus, por essa noite. A palavra que foi ministrada, pela revelação do teu Santo Espírito. Tu és aquele que convence, que quebranta, que converte. Vem, Senhor. Os teus filhos se posicionaram, se entregando sem reserva. Visita cada um na intimidade, no profundo. Tu és aquele que vê além das aparências, que conhece o coração e o interior de cada um de nós. Nos perdoa onde nós falhamos. Muda em nós o que precisa ser mudado. Quebrando o nosso coração. É a nossa oração, Pai. No nome precioso de Jesus.